Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 5 de agosto. Veja agora os destaques de hoje. Caso Paula. A polícia encontra as pistas principais do desaparecimento da jovem de Soledade. As buscas pelo corpo da vítima continuam e, ao vivo, nossa equipe acompanha as novidades sobre este mistério. Os detalhes da operação que prendeu no Paraguai um dos criminosos mais procurados do Rio Grande do Sul. Ao vivo, uma entrevista com a juíza que mandou soltar o traficante Nenê. Distanciamento controlado em cheque. Bandeira vermelha agora é mais flexível e o comércio vai abrir em várias regiões. Já já a gente esclarece o que muda a partir de agora. Hoje é dia de Grenal que vale taça. Mas será que o clássico vai ser sem os dois maiores ídolos da dupla? O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço que vai até 1 da tarde, já está no ar. Atenção para estas imagens. Ainda hoje, nós vamos falar sobre esta grande explosão que aconteceu ontem em Beirute, no Líbano, pouco depois do meio-dia aqui no Brasil. Uma grande explosão. Pelo menos 100 pessoas já morreram, outras 100 pessoas estão desaparecidas. Um desespero total. O que se sabe até agora é que um produto químico, um nitrato, estava armazenado há 6 anos lá no porto da cidade de Beirute, provocando esta enorme explosão. Daqui a pouco nós vamos conversar ao vivo com o cônsul honorário do Líbano, aqui no Rio Grande do Sul, Dr. Ricardo Balcon. A gente vai em um rápido intervalo e nós já voltamos com muita, mas muita informação que vai até 1 da tarde aqui no SBT Rio Grande. Rapidinho a gente já volta. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 41 minutos. Está na hora da gente mandar um recado para vocês sobre o plano de saúde que não pesa no bolso. Ele faz toda a diferença, não é verdade? A IBCM tem a melhor alternativa para o servidor público municipal e estadual. São diversas especialidades médicas, incluindo terapias e odontologia. A mensalidade é a melhor do mercado e não tem coparticipação. Isto mesmo, por um custo fixo você cuida da sua saúde com toda a segurança de contar com uma instituição de mais de 90 anos de experiência. Sabe o que é isso? E tudo por apenas R$ 170,03 por pessoa. Cuide da sua saúde e da saúde da sua família com a IBCM. Ligue agora mesmo, que a equipe está pronta para te atender. O telefone é 51 32 30 5511 ou mande um WhatsApp para o número que está aparecendo aí na sua tela, tá bom? IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público. Agora 11 horas e 42 minutos, está na hora da gente falar de esporte. Tem Grenal hoje. Para Biscoitos Zezé Carinho, que vem de família, meu irmão Glauco Paza. Que tal? Tudo bem? E aí, André? Tudo Grenal tranquilo. hoje, hein? Nervos à flor da pele, como sempre, né? Pois é, e ainda mais com ingrediente, né? Hoje tem, aliás, o segundo turno, né, do Gauchão, a decisão, mas pode ser sem os dois maiores ídolos da dupla. Por quê, hein, Glauco? Pois é, uma coisa bem curiosa, né, André? Um jogo importante, um jogo decisivo. O clássico Grenal nem precisa ser decisão de campeonato, mas ele é sempre importante porque é um campeonato à parte. Mas desta vez podemos ter duas ausências muito significativas. Vamos começar pelo lado do Internacional. Quem é o maior ídolo colorado do momento? Quem? Claro, ele, né? D'Alessandro, argentino, que foi julgado ontem no Tribunal da Federação Gaúcha de Futebol por causa daquelas ofensas contra o presidente da federação no último Grenal. Vamos ouvir aí, para recordar. Tá feio o teu trabalho, hein? O teu trabalho tá feio, hein? Eu sei por quê, hein? Ei, eu sei por quê, hein? Eu dá-lhe fora, hein? Eu sei por que tá feio o teu trabalho, hein? Ei, deixa de ser parcial, hein? Deixa de ser parcial, hein? Para quem não entendeu, eu vou traduzir aqui. Teu trabalho tá feio, né? Eu sei por quê. Eu sei por quê. É o jeito que fala o D'Alessandro, mas a gente aqui sabe que ele incorpora muito essa garra, essa coisa sanguínea, né? E não vai mudar, né? E não, é a característica dele, é o jeito argentino também de ser. Só que
quem fala demais acaba pagando, às vezes, o preço, né? Eu sei disso porque, às vezes, eu falo demais, né? Ah, é? Fica falando mal de mim, né? Falo também, inclusive. Bom, ontem teve julgamento e o D'Alessandro foi condenado a 2 jogos de punição e mais R$5.000 de multa. O que acontece? O Internacional já recorreu junto à federação para um efeito suspensivo, para fazer com que o D'Alessandro jogue. Aliás, lembrando o seguinte, ó, se for mantida a pena de 2 jogos, ele fica fora hoje e, inclusive, do primeiro jogo da grande decisão. Lembrando que o Caxias está esperando ali Grêmio e Inter para decidir o campeonato, tá? A decisão das próximas horas é que vai determinar se o D'Alessandro vai estar em campo ou não. Isso depende aí da análise do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação. Bom, de outro lado, aí do lado tricolor, tem gente chorando por causa da Cebola. Mais especificamente por causa do Cebolinha. Gostou? Não gostou? Tá bem. Nem riu? Poxa. Vai bom. Assim eu fico triste, cara. Ri agora. Everton, pode ser a grande ausência no time do Grêmio. Ah, gostei da risadinha. Pelo menos alguém comigo aí. Everton pode ser a grande ausência no time do Grêmio. Por quê? Por causa da negociação com o Benfica de Portugal. O que acontece ali, André? O Benfica já vai começar logo em seguida, ali no final de semana, a pré-temporada e gostaria de contar com o Everton. O negócio não foi selado ainda. Teve reunião ontem e os portugueses pediram para o Everton não jogar o Grenal. Essa era a dúvida de ontem que a gente colocava aqui, que foi a discussão a tarde inteira, se deveria ou não deveria jogar, Sim, né? porque tem a questão da cabeça, né? Como é que vai jogar também sabendo que vai ser negociado, enfim. A situação atual, o Everton está concentrado, está com o restante do grupo, mas isso não significa que ele vá para o jogo. E até há a possibilidade dele deixar a concentração durante o dia, tá? Aí o substituto seria o PP, que estendeu o contrato recentemente, é um jovem talento, aí uma promessa tricolor, que o Grêmio aposta muito nesse jogador. E aí fica essa dúvida, podemos ter um clássico então sem os maiores ídolos atuais, tanto de um lado quanto do outro. É claro que aí são outros nomes que fazem o clássico não vive apenas de um jogador de cada lado, né? Por exemplo, o Cortez pode ser um reforço do lado do Grêmio pós-Covid-19. Lembrando que o Bruno Cortez, o lateral, estava afastado porque o teste dele deu positivo para o novo coronavírus. Agora, será que o cara que passou por tudo isso, mesmo sendo atleta, volta com todo aquele gás? É a dúvida, né? Fica a expectativa também, né? De ver isso aí. Lá que eu tenho uma outra pergunta, só que antes, a seguir, tem novidades sobre o caso Rafael. O caso lá do norte do estado. Em seguida, a gente vai atualizar a informação que nos chega agora. Atenção. Antes da gente encerrar o esporte, bom, com relação ao Cudê, como é que ficou decidido? Porque ele também, né, agrediu o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, né, Glauco? Isso. Como foi uma pena, digamos assim, bem mais branda, considerada até uma agressão, entre aspas, bem mais branda também, ele reclamou ali, mas não teria tanta veemência. Diretamente, né? O Internacional acabou entrando num acordo com o tribunal e pagou uma multa. Esse valor, inclusive, não foi revelado, tá? Mas pagou uma multa e o técnico está liberado para ficar à beira do campo hoje, neste Grenal 426, na arena que define o campeão do segundo turno, a Taça Francisco Noveleto Neto, e que vai enfrentar o Caxias, onde, não sei, onde vai ser o primeiro jogo ou um jogo único. Isso é assunto para os próximos capítulos, tá? Olha só, novidades sobre o caso Rafael, só uma manchete. A mãe, né, do menino Rafael, acusada de matar o filho e que assumiu que matou o filho, aquela novela toda lá em Planalto, no norte do estado, ela diz que não foi ela que cometeu o crime e o doutor Jean Severo volta a ser o procurador dela. Neste caso, a gente vai trazendo ao longo da programação outras novidades e atualizações deste caso. Até daqui a pouco, Glauco Paza. E você vai ver ainda hoje, ao vivo, as novidades sobre as buscas ao corpo da jovem Paula. A polícia encontrou ontem à tarde. Depois nós entramos aqui ao vivo, lembram? Nós entrevistamos a delegada deste caso, que está investigando. Não foi encontrado o corpo dela. Logo depois, uma nova diligência, então, foram achados os documentos aí, a carteira de identidade, a bolsa, carregador de celular. E também ali a mochila. Daqui a pouco a gente traz outros detalhes e informações. Uma explosão de grandes proporções na região portuária de Beirute, capital do Líbano, provocou pânico, matou mais de 100 pessoas
e deixou cerca de 4.000 feridos. Os detalhes na reportagem. A explosão de dimensão assustadora foi registrada de vários ângulos. O desastre atingiu a região portuária de Beirute. Começou com pequenos focos que deram força a um enorme cogumelo. A potência da onda de choque foi capaz de virar carros, balançar prédios e quebrar vidros de edifícios a cerca de 10 quilômetros de distância. Os moradores tiveram a sensação de um terremoto. Para ter uma ideia da magnitude, o tremor foi sentido a 240 quilômetros na ilha de Chipre, de acordo com o Centro Sismológico. Pelas ruas de Beirute, destruição e milhares de pessoas feridas. Segundo a Cruz Vermelha, muitas se machucaram dentro de casa. Hospitais também foram atingidos e tiveram que ser esvaziados. De acordo com o Ministério da Saúde libanês, há centenas de feridos presos em escombros. De início, foi dito que as explosões aconteceram em um armazém de fogos de artifício, mas depois foi confirmado que o local armazenava armas e materiais químicos. O ministro do Interior do Líbano afirmou que havia nitrato de amônio no porto, que teria sido a causa da explosão. O governo diz estar investigando para saber se foi acidente ou atentado. Tanto a Força de Defesa de Israel, inimigo histórico do Líbano, quanto o Hezbollah, o grupo paramilitar que domina a política do país, negaram qualquer participação na explosão. Em comunicado, a Marinha Brasileira informou que a fragata Independência, que está no Líbano, opera no mar normalmente distante do local da explosão e não há feridos. O Pentágono declarou que os Estados Unidos estão preocupados com a potencial perda de vidas. E a Casa Branca ofereceu toda a assistência possível aos libaneses, assim como outros países, como o Irã, o Reino Unido e a França, que também afirmaram que estão prontos para ajudar no que for necessário. O governo do Líbano decretou um dia nacional de luto nesta quarta-feira e convocou uma reunião de emergência com o Conselho de Defesa. A tragédia aconteceu no país que já sofreu vários períodos de guerra civil, guerra com Israel e tem um histórico de atentados terroristas. Nesta sexta-feira, inclusive, sai o veredito de um tribunal apoiado pela ONU contra 4 homens acusados de participar do atentado que resultou no assassinato do ex-primeiro-ministro libanês Rafik Hariri em 2005. Só esse fato já trazia uma grande tensão ao país que está passando por crises social e política, além de um colapso econômico, sem esquecer da pandemia do novo coronavírus. Cerca de 100 pessoas ainda estão sob os escombros na zona portuária de Beirute, lá no Líbano. Bom, agora ao vivo nós vamos conversar com o cônsul honorário do Líbano aqui no Rio Grande do Sul, Dr. Ricardo Malcom. Dr. Ricardo, antes de mais nada, o senhor é gaúcho, né, descendente de libaneses, mas receba em nosso nome a nossa condolência a toda essa comunidade. No Rio Grande do Sul é a terceira maior comunidade libanesa aqui no Brasil. Bom dia. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Realmente foi um problema muito sério e perdeu muitas vidas. Temos muitos amigos que estão lá e estão machucados. Realmente isso causa para nós e temos muita dor nesse momento e só nos resta agora rezar para que eles tenham o menor sofrimento possível.
Doutor Ricardo, eu não sei se o senhor consegue me escutar bem, a gente está com um problema de áudio. Não sei se o senhor pode se aproximar um pouco do microfone, vamos tentar mais uma vez. Mas o senhor relata de amigos que o senhor foram atingidos, amigos seus, né? Sim, amigos que moram lá, tenho primos que moram lá, tenho uma tia também, tenho vários amigos e muitos parentes que moram lá. E o que o senhor escuta de agora de manhã, quando amanhecer o dia? Qual é a situação nesse momento lá em Beirute? É terrível, tem uns escombros, tem pessoas mortas, que não conseguiram tirar todos os escombros, e temos muitos feridos nos hospitais, no São Jorge, que é o hospital principal, está lotado, e temos muitas pessoas feridas, porque quando a bomba explodiu, ela quebrou os vidros das vidraças, das janelas, das lojas e das casas. E é lógico que todas as pessoas acabaram recebendo um pouco de corte com vidros. Então, tem pessoas com mais cortes, tem pessoas com o rosto todo massacrado, todo cortado. E não tem muito recurso, porque já vinha... Hospitais lotados, né? Os hospitais estão lotados, as enfermarias também. Está todo mundo trabalhando, todos os médicos foram convocados para atender e para ajudar. E está vindo também médicos de outras cidades, de Trípoli, de Amiens, de Barça, cidades do interior, não só do Líbano Norte, como também do Líbano Sul. Nós sabemos que a França vai mandar, agora já deve ter mandado na tarde de hoje, pelo menos 3 aviões para auxiliar. O senhor sabe se o Brasil vai... a gente tem uma fragata, né? Uma fragata, acho que é Liberdade, até o nome dela, que estava ali próximo à explosão, inclusive. A fragata que está estacionada lá, há muitos anos tem esse acordo, e eles trabalham lá e fazem o patrulhamento da costa libanesa. Isso. O senhor sabe se o Brasil vai enviar alguma ajuda para o Líbano nesse momento? Por enquanto, nós não temos nenhuma notícia nesse sentido. Sabemos da solidariedade do governo, mas não temos nenhuma confirmação disso, se vai haver ajuda ou não. Eu estou conversando com o doutor Ricardo Malcom, que é cônsul honorário do Líbano aqui no Rio Grande do Sul. Doutor Ricardo, a gente tem informações que, pelo menos, eu queria que o senhor confirmasse isso, grande parte da cidade foi atingida. Comparando com Porto Alegre, qual é o tamanho do Líbano? Se fala que em 85% da cidade pode ter sido não totalmente destruída, mas atingida. Eu queria que o senhor pudesse dar uma dimensão para a gente do tamanho da cidade e do efeito dessa explosão. A cidade é do tamanho, mais ou menos, de Porto Alegre, Beirute, tá? Não da grande Porto Alegre, mas ela é toda emendada, termina uma e já começa a outra. Então, é uma cidade grande. Pelo que as informações que nós temos até agora, não dizem quanto por cento da cidade foi destruída, mas, de qualquer maneira, a destruição não foi só dos edifícios, só de coisas caídas, também houve destruição de automóveis. E principalmente os vidros que se quebraram em praticamente toda a cidade. Então não tenho como dar um percentual de quanto, mas pelas fotografias que está se vendo nos vídeos das redes internacionais, todas mostram grande destruição em todos os lugares. Meu colega, como eu disse, ela deve ter atingido toda a cidade, uns lugares mais, outros lugares menos, porque o Silvio, como o senhor colocou muito bem, que o Silvio é o estrondo a 200 quilômetros de Beirute. Imagina. Então, realmente é uma bomba muito forte e não tem precedentes na história. O meu colega quer fazer uma pergunta para o senhor, o Glauco Paza, né, Glauco? Isso mesmo. Bom dia, doutor Ricardo. Eu queria saber sobre o posicionamento oficial do governo, se existe alguma novidade em relação a uma possibilidade de ter sido um ato terrorista. O senhor sabe alguma coisa que tenha sido emitido nas últimas horas ou não? Não, nós temos a informação de que foi um acidente. Não existe, por enquanto, pelo menos, nenhuma afirmativa que seja um ato terrorista. Foi um acidente, aquele material estava depositado lá, mas não se sabe o porquê que estava lá, com uma coisa tão perigosa naquele lugar, mas a realidade estava lá e aconteceu. Foi um acidente mesmo, não, pelo menos até agora, as versões do governo e da própria população é de que houve um acidente. Nós não temos nada relativo
não há atentado nenhum, pelo menos por enquanto. Estamos aguardando, mas tudo indica que não tem. Doutor Ricardo Malcom, cônsul honorário do Líbano aqui no Rio Grande do Sul, esse produto, esse nitrato, né, de amônia, havia uma quantidade muito grande, amônia ou amônio, estava há 6 anos já armazenado neste local e acredita-se que foi esse produto que explodiu. E isso acaba agravando uma grave crise que enfrenta o Líbano, né, nesse momento. O que o senhor já pode, assim, a gente, num olhar para frente, em meio à pandemia, como que o Líbano vai se reconstruir a partir de agora de toda essa destruição? E eu não sei se o senhor sabe por que esse material estava exposto ali, que já pelo menos 6 anos guardado naquele porto ali e altamente explosivo e perigoso. O que a gente sabe é que esse material, ele também é utilizado na agricultura como fertilizante. E realmente ele é altamente explosivo. O porquê que ele estava armazenado lá não se sabe, né? Provavelmente o governo vai esclarecer isso dentro de um pouco tempo. Quanto à situação econômica, econômica já vinha desde o ano passado, final do ano passado, com problemas econômicos. Depois veio com a pandemia, isso se piorou muito, aumentou muito, e agora, com essa explosão, realmente a coisa ficou muito complicada. O país realmente está enfrentando problemas sérios econômicos, e agora nós vamos ter que nos armar, lutar mais ainda para melhorar o país. O Brasil e os outros países devem alcançar alguma ajuda para a recuperação econômica do Líbano. A fome é muito grande, né? Lá no Líbano, inclusive muitas crianças famintas pelas ruas nos últimos tempos, principalmente nesta época de pandemia. Agora, 12:00 em ponto, eu estou conversando com o Dr. Ricardo Malcom, que é cônsul honorário do Líbano. Estamos falando sobre esta grande explosão que aconteceu na tarde de ontem. Nós temos, pelo menos atualizados, cerca de 100 pessoas mortas, outras 100 desaparecidas. Inclusive, a França manda 3 aviões nesse momento para que mergulhadores colaborem, porque a suspeita é de que muitos dos desaparecidos estão no mar, já que a explosão foi ali próxima do mar. Então, vejam só o perigo e a gravidade, né, dessa situação. O governo... A zona onde explodiu a bomba é muito próxima do porto, do centro de Beirute. Então, tem muita gente que estava almoçando naqueles restaurantes da beira do mar e foi atingido por isso. Inclusive, o governo deu um prazo de 5 dias, né, para que os responsáveis sejam identificados, né, os que teriam, né, permitido e que culminou com esta explosão. Uma pergunta que nos chega aqui, doutor Ricardo, é sobre as famílias libanesas aqui do Rio Grande do Sul. Nós somos, acho que, a terceira maior comunidade libanesa aqui no Brasil, me parece. Eu não sei qual é a cidade com o maior número de descendentes, mas... de maior número de descendentes é São Paulo. São Paulo? Tem mais descendentes de libaneses em São Paulo do que no Líbano. É mesmo, E aqui no Rio Grande do Sul também, Porto Alegre, Pelotas, Bagé, Santa Maria... A fronteira, né? A fronteira. Temos muitos libaneses. Aqui em Porto Alegre temos um clube que temos toda uma organização e convivemos todos aqui. Tem no interior do estado clubes libaneses. O senhor tem informações de alguma mobilização das famílias libanesas para ajuda, né, aos seus descendentes, e também se há gaúchos que vivem lá no Líbano e se pretendem retornar nesse momento? O senhor tem alguma informação a respeito? No Líbano tem muitos brasileiros, gaúchos que moram lá, familiares nossos, eu tenho família lá também, e está tudo muito recente, isso tudo aconteceu ontem, né? Então não tem 24 horas ainda desse acidente. Por enquanto não tem nada, todo mundo em estado de choque, tentando saber dos seus parentes, procurando os parentes lá. A internet às vezes não falha lá, nem sempre tem internet disponível. Então, é uma situação que durante agora essa semana, vai haver provavelmente um movimento no Brasil em relação a ajudar os libaneses. Certo.
o meu colega, o Glauco, perguntou a respeito da pandemia. Se o senhor tem alguma informação, como é que está a situação da pandemia lá no Líbano? O senhor tem algum detalhe? Antes dessa bomba, a situação da pandemia estava bem controlada, não tinha muitos casos de pessoas com o vírus e estava bem equilibrado, as pessoas estavam andando na rua com proteção de máscaras, mas já estava bem contido a pandemia, o Covid no Líbano. Muito bem. Bom, agora se misturou o Covid com as pessoas que estão pisadas, então deve estar tudo muito confuso e bastante perigoso, porque além dos ferimentos da bomba, de terem se machucado, eles ainda têm que enfrentar os problemas do Covid. Então, realmente, tudo está muito difícil. Muito bem, vamos continuar acompanhando. E esse momento, na verdade, é um momento de rescaldo, né? As equipes estão trabalhando porque há muitas pessoas presas dentro de prédios. A onda que se formou teve uma onda de choque logo em seguida. Então, ela foi atingindo, imagine, cerca de 200 a 250 quilômetros. Pôde-se escutar, provavelmente de Israel se escutou e se viu, né? essa explosão. Né? É uma zona plana. Exato. A explosão tem a forma de uma bomba atômica, vocês devem ter visto. Sim, parece um cogumelo gigante que saiu da Terra. Isso se viu longe, quilômetros dali. E com proporções gigantescas essa explosão. Muito bem, doutor Ricardo Malcão, cônsul honorário do Líbano aqui no Rio Grande do Sul. Obrigado pela entrevista. Nós continuamos à disposição e, mais uma vez, a nossa solidariedade a este povo libanês, muitos deles descendentes aqui no Rio Grande do Sul. Muito obrigado, uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde. Boa tarde. Muito bem. 12:05, 12:05. Vamos continuar certamente acompanhando esse caso, assim como nós estamos acompanhando o caso Paula. Porque a Polícia Civil pretende voltar hoje ao açude, lá em Soledade, onde foi ontem de manhã, meu colega Lucas Abate acompanhou. É o mesmo local onde as equipes estavam na manhã de ontem, hein, Lucas? Porque logo depois, né, que nós, inclusive, entrevistamos a delegada, a polícia encontrou diversos objetos que pertencem a Paula. Tá aí as imagens da bolsa, documentos, carregador de celular e tudo mais. Lucas Abate, boa tarde. Explica pra gente como é que está a situação nesse momento e agora o rumo que segue a investigação, hein, Lucas? Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Acabei de confirmar com a delegada Fabiane Bittencourt, que está à frente desse caso agora, que essa diligência já foi realizada hoje pela manhã, ou seja, o esvaziamento de um açude. Até o relato que ela nos deu agora, que o açude, André, que foi esvaziado, foi aquele que eles averiguaram ainda durante a tarde e localizaram a bolsa e outros objetos da Paula. Essa diligência já foi realizada agora pela manhã, o açude foi totalmente esvaziado, mas nenhuma outra pista foi encontrada naquele local. Só para a gente retomar como é que está a situação. Ontem pela manhã a gente mostrou ao vivo aqui no SBT Rio Grande, a polícia tinha suspeita de um açude aqui na região, no interior de Soledade, onde poderia estar o corpo, fez busca com cães farejadores, inclusive, e por lá nada encontraram. À tarde foram em um segundo ponto e nesse ponto encontraram, então, a bolsa. Por enquanto, André, é uma das pistas mais importantes desse caso até agora. Na verdade, é o primeiro objeto da Paula que a polícia encontrou desde o desaparecimento há 56 dias e, claro, todos esses objetos serão analisados agora pela perícia para tentar buscar mais informações sobre a Paula. A gente acompanhou ontem, André, também a família esteve junto nessas buscas e nos deram um relato bastante emocionado. Na verdade, eu nunca imaginei que fosse acontecer isso com a minha filha, né? Que a gente cria com amor e carinho, né? Aí veio isso aí eu vou dizer que é uns covardes, cara, fazer isso com a minha filha, são uns covardes, na verdade. Que dor, meu Deus. Lucas, só pra gente esclarecer, tu estás em Soledade nesse momento, né?
Tô em Soledade, aqui na frente da Delegacia de Polícia de Soledade, que está investigando esse caso. Até há pouco mesmo chegou a delegada por aqui, voltando dessa investigação que elas fizeram hoje pela manhã. Nos trouxe essa informação também que não localizaram nada nesse açude, mas a gente segue aqui na cidade em busca de mais informações. Só para a gente retomar, André, esse quem falou foi o pai da Paula, Paulo Portes também. E a gente pode ouvir agora um trecho da Marisete Perim, que é a mãe da Paula também, que está muito abalada com essa situação. Nos relata, inclusive, que essa angústia é uma das piores dores, pior ainda, inclusive, conforme o relato dela, do que uma dor assim de repente encontrar a filha sem vida. Ela era minha companheira em todos os momentos, em tudo, em tudo. Obrigado. Lucas, para a gente compreender bem, para explicar para quem está chegando agora, 12:09, o colega Lucas Abate está na cidade de Soledade, onde aconteceu ontem uma diligência que nós acompanhamos, inclusive, dentro de um açude, né, para ver se localizava o corpo da Paula. Nada foi encontrado. Na parte da tarde, Lucas, a equipe da polícia se dirigiu a um outro local. Eu não sei qual é a distância deste açude da parte da manhã a um outro local. Qual é a distância? É uma distância bem expressiva, André. Cada local em um ponto da cidade. Esse primeiro açude da manhã, aqui da delegacia, de onde a gente está falando nesse momento, é uma distância de cerca de 30 minutos indo em direção ao interior da cidade. Bem próximo, quem conhece a região, é a região que seria para quem vai, por exemplo, em direção à cidade de Espumoso. Região conhecida como Margem São Bento. O açude da tarde, ele é bem mais próximo aqui ao centro da cidade. Ele fica bem às margens da rodovia RS 332, cerca de 10 minutos aqui da delegacia. Então tem uma distância considerável desses dois pontos, e nesse, onde eles localizaram o objeto, seria um açude mais próximo, inclusive, do local onde a Paula desapareceu e onde vivem também os principais suspeitos do crime. E este açude que foi esvaziado agora de manhã, Lucas, só para eu não entendi isso. Esse onde foram encontrados esses objetos da Paula é o açude que foi esvaziado hoje de manhã, é isso? Isso, foi esse açude que fica às margens da RS 332. Foi encontrado os pertences ontem à tarde e hoje pela manhã a polícia retornou e esvaziou. É um açude um pouco menor do que aquele que a gente estava mostrando ontem e até por isso foi uma investigação bastante rápida. A polícia conseguiu, cerca de 1h30, conseguiu tirar toda a água e verificar que não tinha nada por ali. Então esse local já está totalmente descartado, e o outro açude que a gente mostrou pela manhã ainda, a polícia... o primeiro está praticamente descartado também. A polícia disse que o ideal seria, inclusive, se eles conseguissem baixar um pouco mais o nível da água, até porque no momento em que a Paula desapareceu era um momento crítico da estiagem, então a água estava bem baixa, né? Tinha bastante seca, e então o ideal seria baixar um pouco mais para verificar se de repente o corpo não está no que seria a margem do açude naquele momento. Mas claro, essa é uma situação que é bastante difícil para a polícia, e de repente vai entrar, será investigado nos próximos dias a possibilidade de se retornar lá. Mas por enquanto a polícia mantém praticamente descartado aquele ponto como um ponto para localizar o corpo. E tem um detalhe, Lucas, tu chama a atenção porque ele estava com o nível, né, muito baixo. Eles podem inclusive ter enterrado, feito um buraco muito fundo ali. E agora, com a água, então só se fizer algum tipo de escavação, né? Para quem está chegando agora, 12:12, estamos falando sobre o caso Paula. Ontem uma importante, né, descoberta aí de objetos e documentos da Paula. Inclusive o nosso colega, o Glauco, te pergunta aqui, me passa pelas informações, se tinha algum sangue nos documentos, na bolsa, nos objetos dela. A Paula que desapareceu no dia 10 de junho e desde então não se tem nenhuma informação. O principal suspeito também está desaparecido, tem 2 que estão presos e 1, né, em prisão domiciliar. Não, André, não tinha nenhum tipo de sangue nesses documentos. E até chama bastante atenção, porque, imagina, são pelo menos 55 dias, se eles descartarem esses objetos realmente no dia do desaparecimento, são mais de 50 dias que estava dentro da água. Bolsa, a capa do celular. O celular, na verdade, não foi encontrado, apenas uma capa do celular. Maquiagem,
e também a carteira de identidade. E ontem mesmo aqui na delegacia a gente teve a oportunidade de ver esses objetos, fazer algumas imagens, e eles estavam praticamente intactos. Então, e tem essa suspeita, não chegou Lucas, a fazer muito efeito. Tem essa suspeita de que eles podem ter sido jogados há poucos dias? Não, essa informação não foi repassada pela polícia. Não se sabe ainda de que forma, se de repente estava em algum ponto mais próximo ao açude, que também estava abaixo e com as chuvas dos últimos dias acabou subindo e recuando. Então, esse material todo foi encontrado por um mergulhador que estava tateando o fundo desse açude. Então, não se sabe que eles podem ter largado na época num trecho que era seco, a água subiu e levou para dentro do açude, mas essa possibilidade a polícia não admite nesse momento. Pois é, agora isso é importante, imagino eu, a ser considerado, uma vez que a gente mostra na imagem, não me parece que 50 dias, né, os objetos fiquem dessa maneira. A gente deixa uma carteira de identidade próxima de uma umidade, ela já estraga, já absorve água, imagine em 50 dias. Talvez a polícia tenha agora essa, e inclusive pode ter relação com a informação que a própria polícia recebeu de pouco tempo atrás, aonde que estavam esses objetos. Então pode ser que alguém tenha visto outra pessoa jogando, né? Isso aqui são apenas conjecturas, né, que nós estamos fazendo aí, suposições, porque olhem só a carteira de identidade. Vocês acreditam que esta carteira pode ter ficado, que seja 40 dias, né, já que foi numa época de seca, mas todo esse tempo e não teria estragado, mesmo os objetos pessoais que a gente observou ali? Acho que o Glauco tem uma pergunta, né, Glauco? Não, justamente eu custo acreditar que realmente o documento fique nessa situação. Quando a gente lava um documento na calça, André, eu estava lembrando disso aí, o meu estragou completamente, né? É claro que aí tem a fricção, tem tudo, mas é difícil de acreditar, né? E essa, a gente vê que ela é uma carteira, ainda me parece que da época que se podia fazer a plastificação. Lembra que uma época podia plastificar? E depois as carteiras tu não podia mais plastificar e precisava colocar ela dentro de um envelopezinho plástico. Me parece que esta aí, ela é ainda do tempo que era plastificada. Mas mesmo assim, com um pouco da água, era muito fácil dela descolar, não é verdade? Então só a carteira de identidade já dá algum indício de que esses objetos poderiam estar nesse local há pouco tempo. A minha dúvida também, Lucas, é exatamente, eu não sei se tu sabe me dizer onde é que estavam esses documentos. Eles estavam juntos, esses objetos? Eles estavam debaixo da água já? Aonde que eles foram encontrados? Eles estavam debaixo da água, André, no fundo de um açude pequeno que fica às margens da rodovia. Esses objetos foram encontrados por um mergulhador do Corpo de Bombeiros. Inclusive, deixar até os parabéns para o pessoal que faz esse trabalho, porque é um açude totalmente escuro, eles não têm como enxergar nada que está à frente. Então é um trabalho mesmo de tato. O mergulhador entra, vai com alguns pesos, né, coloca alguns pesos junto ao corpo e vai no fundo do açude, tateando todas as possibilidades até encontrar alguma coisa. E a carteira encontrou essa bolsa e tudo estava dentro dessa bolsa que foi encontrada pelo mergulhador. E não ficou boiando, né? Ela poderia ficar boiando a bolsa, mas de certo ela estava presa debaixo. Colocaram alguma pedra dentro, não sei. Havia também 2 pedras dentro da bolsa. Ah, então tá. Bom, daqui a pouco o Lucas Abate volta com outras informações a respeito do caso Paula. E agora nós vamos falar mais uma vez de esporte. Lembrando que hoje tem Grenal, Glauco. As grandes, agora à tarde, de expectativa para saber se os 2 principais ídolos da dupla estarão em campo. Alguma novidade já, Glauco? Por enquanto, nada. D'Alessandro, o Internacional entrou com um pedido de suspensão da pena dele de 2 jogos, já que ele foi condenado naquele episódio, né, das ofensas contra o presidente da Federação Gaúcha de Futebol. E do outro lado, o Everton depende aí de uma questão de negociação com o Benfica de Portugal. Benfica quer o Everton, mas não quer que ele jogue o Grenal, só que o negócio ainda não está sacramentado. Bom, nós temos problemas também nas 2 laterais, tá, do Grêmio. Jogadores que estão machucados. O Vitor Ferraz, do lado direito, que pode ser substituído pelo Orejuela, e o Guilherme Guedes, do lado esquerdo, também estaria
tendo dependência aí de um exame antes do jogo para participar dessa partida. Se não jogar, entra o Cortez, que, como a gente falou antes, se recuperou da Covid-19. Agora, muito importante, André, é jogo, olha, decisivo, a gente sabe que vale taça, mas a torcida tem que ficar, longe. Por isso, um trabalho especial de fiscalização no entorno da arena para que nenhum torcedor faça ali aglomeração. Afinal de contas, o futebol retornou, mas a pandemia não foi embora, né? Então é aquela velha questão de pedir para o torcedor, fica em casa, não se misture, não faça aglomeração. Por quê? Porque o perigo ainda existe, né, André? A gente está cansado de pedir, mas não vai deixar de pedir isso aí, até porque é uma situação totalmente excepcional que a gente está vivendo. Né? A gente teve no final de semana 2 partidas, né, com a dupla Grenal. Não teve Grenal, mas teve partidas com a dupla, me parece que não teve nenhum problema. Não. Hoje a preocupação é com o Grenal. E é bom lembrar o seguinte, os 2 times, tá? Os 2 clubes, porque na verdade não é apenas o pessoal do time, é comissão técnica, é auxiliares, todo mundo fez exame da Covid-19 e todos os resultados negativos, tanto no Inter quanto no Grêmio. Principalmente, Glauco, e a gente vai falar inclusive mais adiante a respeito dessas novas liberações, digamos assim, né? A flexibilização das restrições. Em resumo, na bandeira vermelha, os municípios, né, vão poder abrir o comércio e também os restaurantes. É claro que Porto Alegre ainda não, porque os prefeitos vão poder ser mais restritivos do que este decreto. Não vão poder liberar mais, mas vão ser mais restritivos. Hoje deve sair uma reunião com o prefeito de Porto Alegre para determinar também a respeito disso do comércio e restaurantes. Mas junto com o Grenal, mais essa liberação, que cá para nós, né, Glauco? A liberação hoje no papel, mas muitas lojas pelo interior e restaurantes já começando a bombar. Pois é. Já aberto e funcionando. Ok. Aí o que acontece? Acontece então que isso não pode servir de estímulo para reunião, para encontros, né? Para que o pessoal se reúna. Aliás, é um pedido dos próprios jogadores. Eu vi gravando aí, a gente mostrou inclusive. Isso. Pedido para que as pessoas não façam aglomeração. Por uma questão de saúde, da própria saúde da pessoa, né? Isso, então, esse é um pedido, um reforço que se faz. Bom, depois a gente vai falar sobre comércio, né? Sobre a liberação, o próprio governador, que sempre disse, né? O governador Eduardo Leite, que todas as decisões seriam em cima de evidências, né, sanitárias, epidemiológicas. Então, se o governo está liberando, o governo do estado está liberando restaurantes e o comércio, né, significa, é um sinal que nós temos que a coisa começa a ir por um caminho que vai nos aliviar, não que está, digamos, diminuindo. Há uma estabilidade, mas não significa que as pessoas abusem, já que hoje temos aí a dupla Grenal em campo. Fique em casa, torça e quem sabe acompanhe a despedida do Everton. Quem sabe? Não sei. Essa porque, é a grande dúvida, né? Cebolinha vai ou não vai? E vai estar em campo ou não vai estar em campo? O grande jogador dos últimos tempos do Grêmio, Everton Cebolinha, chegou inclusive à seleção brasileira, foi bem na seleção, que é mais importante também. Só que tem a história de que o Benfica quer que ele se apresente já amanhã, depois de amanhã. E aí não poderia jogar o Grenal. Já pensou jogar o Grenal? Deixa eu bater na madeira aqui, porque eu gosto do Everton. Eu já sei o que tu vai dizer. Não, jogar o Grenal e se machucar? Exatamente. Já pensou isso aí? Que tragédia. Porque para o jogador, e eu imagino que a torcida também, né? Um momento de despedida, né? De deixar a última marca dele, já que recentemente ele foi bastante importante nos jogos, né? Servindo para que fosse o Grêmio fizesse o gol. Estou errado? Não, é uma das grandes esperanças do tricolor. Isso é inegável, é um jogador diferenciado, né? Só que profissional, o empresário dele, inclusive, botou nas redes sociais hoje de manhã uma coisa enigmática. Profissional. O que significa isso? Que ele, por já estar encaminhando a negociação, não vai jogar, porque é profissional, ou porque não fechou o negócio ainda, vai jogar justamente porque é profissional. E aí? Eu não sei. Detalhes. É uma coisa totalmente enigmática o que escreveu o empresário do Everton. Nas próximas horas nós vamos descobrir, não é mesmo? Até daqui a pouco, Glauco Paz, a 12h e 22 minutos. E atenção, olha só esta. O traficante Nenê, lembram? Nós mostramos ele ontem aqui. Ele levava um vidão lá no Paraguai, cheio de luxo.
O criminoso condenado a mais de 70 anos de prisão foi detido em uma mansão aqui no país vizinho. Por ser do grupo de risco de Covid-19, ele foi liberado e, fugiu logo depois de ser beneficiado por uma decisão da Justiça. Acompanhe. Foi nesta mansão, em um condomínio de luxo, na cidade de Hernandarias, no Paraguai, que o traficante se escondeu. Os agentes tiveram dificuldade para arrombar a porta. A prisão foi feita pela Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, a pedido da Polícia Federal Brasileira. Fabrício Santos da Silva, de 37 anos, conhecido como Nenê, foi pego em um quarto, no andar de cima da casa. O traficante, condenado a mais de 70 anos de cadeia, foi solto em março pela Justiça do Rio Grande do Sul, porque faria parte do grupo de risco da Covid-19. Segundo a juíza Sonali da Cruz Lujan, Nenê tem pressão alta e sofre desmaios por causa de uma doença neurológica. Ele saiu do presídio central de Porto Alegre com uma tornozeleira eletrônica, que foi quebrada horas depois. Nenê chefia um grupo criminoso do sul do país que se aliou à facção paulista, primeiro comando da capital, o PCC. Ele será expulso do Paraguai e entregue às autoridades brasileiras. O traficante deve ser transferido para um presídio federal de segurança máxima. Muito bem, e daqui a pouco, então, estava aqui acompanhando essa reportagem dessa vida de luxo. O Nenê que nós mostramos aqui, já tínhamos falado da semana passada dele, mostramos ontem, quando ele foi preso ontem de manhã. Ele foi entre tantos crimes, o responsável por toda a elaboração. Eu só acho que ele não meteu a mão para fazer o buraco ali daquela grande fuga que era para ter no presídio central que a gente vê na cadeia pública. O presídio central está virando que nem a Avenida Castelo Branco, porque ela tinha dois nomes, né? Era Castelo Branco e Avenida da Legalidade e da Democracia. O presídio central é a mesma coisa, a vida inteira foi presídio central e agora é cadeia pública. Mas, enfim, ele foi o responsável, né, de ser todo o mentor, o organizador desta grande fuga que conseguiram barrar. Pois então, ele, por determinação da Justiça, através de uma decisão judicial, ele foi liberado. Estavam de olho nele, quando viram que ele escapou, foram lá e prenderam de novo. Ele recebeu essa liberação por ser uma pessoa doente, ele tem diversos problemas de saúde, e a juíza que assinou a liberação do Nenê vai conversar com a gente daqui a pouco, a doutora Sonali. Em seguida a gente vai conversar com ele, até para compreender como que é esse processo desses criminosos, né, tão perigosos que são colocados em liberdade mediante, né, perante o momento de pandemia. Muito bem, meio-dia, 26 minutos. Olha só essa dica que eu tenho para vocês. É a super promoção da Sky. Você sabia que pode ter o melhor da TV por assinatura na sua casa por apenas R$ 44,90? R$ 44,90, isso mesmo. A Sky tem vários canais para você se divertir com a família e aproveitar este tempo em casa. Então ligue agora para a Sky e garanta a sua. 0800 051 1234. Não perca a volta da dupla Grenal no futebol e os melhores filmes da TV. Com a Sky você garante os melhores canais por apenas, repito, R$ 44,90. A ligação é de graça. 0800, facilzinho, 0800 051 1234. Sky, a número 1 no Brasil. Muito bem, serviços não essenciais estão autorizados a funcionar em Cachoeirinha, aqui na região metropolitana. Não é só essa autorização do governo do estado, né, de permitir o comércio e restaurante, não, é muito além. A prefeitura da cidade de Cachoeirinha emitiu decreto que libera, com restrições, praticamente todas as atividades. O prefeito afirma que é preciso retomar a atividade econômica, mas até baladinha foi liberado. Hora de organizar as mercadorias e as vitrines. Aos poucos, a vida volta ao normal em Cachoeirinha. Com exceção das escolas, que seguem fechadas, tudo foi autorizado a reabrir. Tem que se retomar aos pouquinhos com todos os cuidados necessários, mas a gente precisa voltar a trabalhar, né? As contas, elas não esperam, infelizmente. O comércio varejista e restaurantes, inclusive com self-service,
podem atender com limite de 50% da ocupação. Tem que ser com bastante cuidado, né? Porque ainda está aí o perigo, né, das pessoas pegarem. O novo decreto municipal libera até a abertura de casas noturnas, boates, cinemas e CTGs com a metade da lotação. O pessoal precisa trabalhar, precisa, né, a família precisa de dinheiro, mas ao mesmo tempo ainda está muito complicado, porque o vírus está aqui, festas nem pensar, não tem por que abrir pub, não tem por quê. Os protocolos de higiene e segurança continuam obrigatórios. A justificativa para a flexibilização é que Cachoeirinha tem um dos menores índices de letalidade da Covid-19. Entendemos que é momento de cobrar responsabilidade social e pedir aos empreendedores, comerciantes que nos ajudem a cuidar. O pessoal tem que andar com a máscara, tem que manter o distanciamento, tem que higienizar as mãos, tem um álcool gel por perto, lavar as mãos. Mas a gente precisa trabalhar, né? As pessoas precisam do seu sustento. As medidas contrariam o novo decreto estadual. O governo abrandou um pouco as regras da bandeira vermelha do distanciamento controlado. Agora, o comércio não essencial pode funcionar na rua e em shoppings com limite de 25% dos trabalhadores. As lojas devem abrir de quarta a sábado, das 10 da manhã às 4 da tarde. O atendimento presencial passa a ser permitido em restaurantes até 25% da lotação, das 10 da manhã às 4 da tarde. Teleentrega e Pague Leve seguem liberados. O governo gaúcho deve permitir que municípios tenham mais autonomia para reduzir as restrições impostas pelo modelo estadual, desde que haja consenso entre os prefeitos da região. A mudança ainda não está em vigor e pode ser anunciada nesta quinta-feira, após reunião do gabinete de crise. Cachoeirinha foi além e outras cidades da região metropolitana decidiram retomar a economia antes do aval do governador. Com cuidado, acho que tem que abrir. Só lembrando, Cachoeirinha, número de confirmados 1.205, novos casos confirmados de ontem para hoje 18, número de óbitos 25, de ontem para hoje 2 pessoas morreram, a mortalidade lá por 100 mil habitantes está em 19,2. Aí eu pergunto, né, e será que a cidade tem estrutura, o Hospital Padre Jeremias, para atender? Não, não tem. Certamente não tem. Como que vai ficar isso? Bom, aqui em Porto Alegre, Prefeitura e empresários ainda não entraram num acordo, num consenso. O novo decreto é esperado para, talvez hoje ou próximos dias. Luciane Coleman, ao vivo do centro de Porto Alegre. E parece que o pessoal já está indo às compras para o Natal, pelo se vê aí. Hein, Lu? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no SBT Rio Grande. Pois é, um movimento muito grande aqui na Rua dos Andradas, pertinho da esquina Democrática. Movimento de gente circulando por aqui e também um movimento muito grande de vendedores ambulantes, viu? Inclusive, né, André, uma das reclamações dos comerciantes aqui de Porto Alegre, que enquanto vendedores ambulantes, o comércio informal atua normalmente, tranquilamente nas ruas, eles precisam ficar com as portas fechadas, ou seja, pagam impostos e não podem trabalhar, né, André? Agora, vamos recuperar, então, o que o comércio, os empresários estão pedindo para a prefeitura, inclusive já enviaram um documento com essas reivindicações. Os empresários, como da CDL, que é a Câmara de Dirigentes Lojistas, Sind Lojas, Associação de Bares e Restaurantes, querem a retomada imediata. Ou seja, para o comércio de rua, que abra das 9 às 5 da tarde, shoppings no meio-dia às 8 e bares e restaurantes das 11 às 10 da noite. E que não haja diferenciação, André, entre pequeno, grande, diferenciação entre faturamento, enfim, que seja tudo junto. Agora, o prefeito Nelson Marquesa Júnior apresentou na segunda-feira, em reunião com essas entidades, e reforçou ontem, aqui ao vivo, no SBT Rio Grande, que a proposta da prefeitura é diferente. Que a retomada seria gradual, escalonada, mais ou menos o que aconteceu lá em maio. Primeiro, construção civil e indústria, depois os pequenos comerciantes e só depois, então, as lojas maiores, os shoppings e centros comerciais. Além disso, a prefeitura tem uma proposta de que as atividades funcionem durante 15 dias e depois fechem por uma semana para tentar trazer uma estabilidade, um equilíbrio, um fôlego para o sistema de saúde.
Essa decisão do governo do Estado... E é isso que está pesando muito, né, Essa André? decisão do governo do Estado, eu não sei se vai ajudar ou atrapalhar essa negociação do prefeito Marquesan com os representantes aí do comércio, né? Pois é, André, eu acho que assim, ó, não há consenso, não há acordo. Eu conversei, inclusive, com algum pessoal ali da prefeitura, que nos dizem que nos próximos dias deve sair aí o novo decreto municipal com as novas regras, né? E que eles estão tentando se chegar aí num acordo, ou seja, num ponto de maior convergência, né? Entre o que quer a prefeitura e o que quer os comerciantes. Põe o Glauco aqui junto. A questão, em seguida nós vamos para Caxias, inclusive, informações lá da Serra com o Guilherme Fadanelli. A questão é que os prefeitos começaram a receber, estamos num ano de eleição, começaram a receber pressão, né, do comércio, do pessoal de restaurante, e a coisa foi indo. Então agora o governador Eduardo Leite, né, isso é a pergunta que eu gostaria de fazer para ele hoje, é se essa decisão é baseada de fato nos critérios, nas evidências epidemiológicas, ou se foi na pressão, porque foi muita coincidência isso tudo. E começa a já pipocar pelo interior decisões dos prefeitos, como essa que nós vimos aí de Cachoeirinha, e agora o Glauco traz de Gravataí também, né, Glauco? Gravataí também, com essa flexibilização, e é uma coisa compartilhada. Do governo do estado com os municípios? Não. É compartilhada a responsabilidade, pelo menos é o desejo dos prefeitos com a população, porque o que está reforçado aqui em Gravataí, o prefeito Marco Alba pedindo para que a população respeite as regras, as restrições e também os lojistas respeitem. Só que a gente viu até agora que não está sendo exatamente assim que está acontecendo, né, André? Isso é difícil. Novo Hamburgo também já liberou o comércio. Lá, né? Não é só em Gravataí. Exato. Novo Hamburgo liberou o comércio. São Leopoldo. Isso. E como será que está na Serra, hein? Vamos dar um pulinho até a Serra. Lá, flexibilização da bandeira vermelha. Foi bem recebida pelos prefeitos, né, Guilherme Fadanelli? Mas ainda há algumas dúvidas, porque os gringos querem a bandeira cor de vinho. Não sei por quê. É a bandeira só nossa aqui, André. Cor vinho. Mas... É independência, né? A independência do modelo distanciado da República da Serra. A bandeira é vinho. Exato. Aqui só vinho. Não, falando sério agora. Mas olha só, André, os municípios que fazem parte aqui da Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, que representa 36 prefeituras aqui da Serra, recebeu com otimismo essa medida do governador. No entanto, eles estão aguardando o governo do estado fazer uma reunião que, segundo a MESNE, deve ocorrer amanhã, para definir até onde vai a liberdade dos municípios para emitir decretos próprios, né? Então, eles querem saber detalhes desse sistema aí de cogestão entre estados e municípios. Por enquanto, eles ainda não se reuniram, estão esperando essa definição do governador para então se reunir, e a proposta aqui da região é que seja tomada uma medida em conjunto entre esses 36 municípios. Lembrando, André, que nós estamos nessa semana na bandeira laranja, mas ficamos durante muitas semanas na bandeira vermelha. Então, chegar aí nesse acordo com o governo é muito importante e de interesse fundamental aqui de prefeitos e também empresários. Hoje, por exemplo, eu conversei com representantes do Sindilojas aqui de Caxias do Sul, que receberam bem essa notícia do governo, mas queriam uma ampliação no horário de funcionamento das lojas. Já lá na região das Hortênsias, que depende do turismo, eles nos disseram o seguinte: essa semana, bandeira laranja, está um pouquinho melhor essa flexibilização. Mas se voltar para a vermelha, eles acharam ruim essa questão dos restaurantes poderem abrir apenas de segunda a sexta e ali naquele horário de almoço, né? Porque justamente o turismo é forte nos fins de semana. Então eles esperam que o governo do estado... espero que o governo do estado aceite, né, essa flexibilização, mas é isso que vai propor, né? Eu acho que isso que vai propor o governador. Num caso como, por exemplo, a Serra, que é a região turística, de fazer essa flexibilização para que lá os restaurantes abram justamente no final de semana, quem sabe, né? Exatamente. O que o sindicato dos bares, restaurantes, hotéis espera é que o governador emita um decreto mais específico para o setor turístico, que até então não foi atendido e vem acumulando uma série de prejuízos desde o início da pandemia. Veio assim uma manchete do governo do estado, vamos poder liberar, a Lu flexibilizar. O que a Lu ia completar, Lu?
Na verdade, André, eu estava aqui conversando aqui com o cinegrafista porque o povo está passando aqui, quase derrubou aqui a nossa câmera, mas eu já vou... É um movimento impressionante, já fui aqui quase atropelada algumas vezes e eu pedi cuidado ali para o cinegrafista porque eu vi alguém quase atropelando ele. Mas, André, eu acho que, aproveitando o gancho, eu estava vendo hoje, por exemplo, né, a FAMURS, que é a Associação dos Municípios, enfim, a Federação das Associações dos Municípios, que foi quem fechou o acordo com o governo do Estado a respeito dessa cogestão, essa gestão compartilhada, que o Guilherme estava falando lá da Serra e que vários querem mais detalhes, né? Eu conversei com o pessoal ali do Piratini, eles disseram que isso deve ser discutido, esse acordo, amanhã no gabinete de crise e depois deve ser anunciada, então, uma decisão. Mas, a princípio, foi fechado um acordo. E como é que funcionaria essa gestão compartilhada? Seria a região Covid, aquela dentro do mapa do distanciamento controlado, ou seja, se houver um consenso entre os prefeitos daquela região em flexibilizar, aí eles poderão fazer isso, mas tem que ser em conjunto, de forma coletiva, não individual, como a gente está vendo aqui em Cachoeirinha, a gente viu hoje pela manhã. Você citaste muito bem Novo Hamburgo, Esteio, né? Então tem que ter muito cuidado e a gente vai saber amanhã como é que vai ser essa decisão final, né? Como eles vão bater a martela a respeito desse assunto. Ou talvez até agora, não sei se já há condições a gente conversar com a Procuradoria-Geral do Estado, que nós estamos tentando um contato com eles, para justamente, quem sabe, a gente conseguir já ter uma resposta, porque agora os prefeitos estão naquela situação assim de não saber muito para onde ir, né? Eles estão já liberando, uns já liberaram, já mostramos aí o caso de Cachoeirinha, o que me parece muito preocupante. Né? Cachoeirinha liberando, inclusive, bares e casas noturnas. Olhem o que eu estou dizendo, bares e casas noturnas. Por outro lado, hoje eu acompanhei, vamos lá para a Europa, a França fechando mais de 20 municípios por causa do avanço, né, da chamada segunda onda. Então, isso é muito importante a gente também ficar atento. Nessas horas, Glauco, Lu, o Fadanelli não está mais com a gente, mas obrigado, o Guilherme Fadanelli, com as notícias lá de Caxias. Mas nessas horas, Lu e Glauco, eu lembro daquilo que a gente falava desde o início da pandemia, quando fechou tudo. Será que não era o momento de se fazer de maneira escalonada, que é o que está se propondo agora? Né? De uma maneira ou outra, é isto que vai se fazer, um escalonamento. Quer dizer, num horário vai abrir o comércio de quarta, o restaurante de quarta até sexta-feira, não sei, a gente ainda está um pouco perdido com essas determinações, mas, em resumo, vão fazer o tal escalonamento. E a questão de pensar em região, nada mais justo, né? Do que se pensar em região na questão do compartilhamento. Por quê? Porque quando se fala em UTI, por exemplo, tem que pensar na região, porque quem está em Alvorada não tem UTI lá. Vem para a região aqui, vem para Porto Alegre. Nada contra, entendeu? O sistema é para ser usado, mas não pode ser individualizado. Com isso, eu acho muito justa essa medida. E a gente amanhã vai trazer um caso, né? Um exemplo lá da Irlanda. A Irlanda ficou 40 dias, né, em lockdown. Uma reportagem de um gaúcho que mora lá na Irlanda e que vai contar como que foi esse período, e é lockdown mesmo. E ainda como que foi a retomada, foi aos poucos, e inclusive agora até as escolas de educação infantil já estão inclusive atendendo. Bom, fiquem comigo, Lu, fica comigo, Glauco Paza, porque sobre esse assunto a gente vai conversar agora então com o procurador do Estado, Procurador-Geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, a respeito justamente do distanciamento controlado. Doutor Eduardo, boa tarde. Obrigado por estar com a gente. O senhor me escuta bem? Escuto bem, sim. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os telespectadores do SBT. Doutor Eduardo, uma coisa que é muito importante, que eu já desde cedo queria perguntar ao senhor, ao governador. Desde o início, o governador Eduardo Leite disse que todas as medidas seriam baseadas em evidências científicas. A partir desse momento em que se flexibiliza, a pergunta que eu faço foi baseada em dados científicos, orientação científica, ou valeu mais a pressão dos prefeitos? Porque casualmente aconteceu no mesmo tempo. Bom, o sistema de distanciamento controlado, ele, quando foi instituído, e nós estabelecemos isso no próprio decreto, a previsão de constante evolução. Ele é um sistema para que justamente nós possamos aprender e, sentindo
cada uma das necessidades do momento, tanto no aspecto sanitário, ou seja, a evolução da doença, como também no aspecto econômico-social. De modo que talvez tenha sido aqui uma coincidência, mas, sem dúvida, esses critérios eles andam em conjunto, de modo em que se possa, por uma ponta, talvez restringir de modo um pouco mais, digamos, rígido, um tipo de atividade e liberar o outro para que esse outro possa, então, naquele momento, ter uma sobrevivência. Então, este momento, ele veio em benefício especialmente daquele comércio, o comércio de rua, o comércio não essencial, que é o que efetivamente tem sofrido mais desde o início. Porque isso, doutor, nos dá a sensação, sabe de quê? Pelo sempre que disse o governador, dá uma sensação de que as coisas começaram a melhorar no Rio Grande do Sul, ou seja, estamos nos encaminhando para a segunda etapa, que é a etapa digamos assim, de fim de pandemia, ou seja, chegamos no pico e agora as coisas vão melhorar. Evidencia isso, doutor? Não, infelizmente não. Na verdade, evidencia que o sistema que nós adotamos, ao invés de um sistema de lockdown completo, em que nós não enxergaríamos essas situações, nós tivemos um sistema em que privilegiava as atividades essenciais e, de certo modo, restringia de modo mais forte aquelas atividades não essenciais, como o comércio. Neste momento, nós percebemos que há a necessidade de buscar o equilíbrio e trazer para as atividades não essenciais um pouco mais de abertura, consequentemente, outras medidas também devem ser tomadas. Alguns municípios têm buscado, junto de suas regiões, o Estado está trabalhando para isso, para aprimorar e ter maior número de leitos, também ter um atendimento mais, digamos, especializado para essas pacientes de Covid. A minha colega Lu quer fazer uma pergunta para o senhor, mas evidencia isso, aquilo que a gente vem falando desde o início, inclusive, da pandemia, né? Que é deixar equânime, né, os serviços para que todos tivessem oportunidade. Eu acho que agora, nesse momento, o governo vê que é o momento de se fazer, de fato, isso. A minha colega Luciane Coman vai fazer uma pergunta para o senhor. Lu. Perfeito. Doutor, boa tarde. Eu tenho uma pergunta a respeito dessa nova onda aí dos prefeitos que estão fazendo por conta própria, novos decretos municipais, liberando as atividades, independentemente do decreto estadual. De que forma a Procuradoria está fazendo esse trabalho junto aos prefeitos? Há algum tipo de fiscalização? Porque há uma sensação de que o modelo do distanciamento controlado meio que ruiu. Então, os prefeitos dizem, não, mas a FAMUR está negociando com o governador agora, a gestão compartilhada, e eu vou liberar tudo porque aqui no município está tudo muito tranquilo. De que maneira a Procuradoria está trabalhando e como fiscalizar isso tudo? Porque a gente percebe aí que há uma avalanche, né, de novos decretos municipais aí por todo o estado. E só completando, doutor, o município de Cachoeirinha liberou até balada, até barzinho, boate à noite. E isso já está pipocando em outras cidades aqui no estado. Como é que o governo vai enfrentar, a Procuradoria vai enfrentar isso? Sim. Boa tarde, Luciane. Na verdade, esse tema tem sido constantemente acompanhado pela Procuradoria-Geral do Estado. Ontem, eu representei ao Procurador-Geral de Justiça para as medidas de responsabilização que o Ministério Público entender cabíveis com relação aos municípios de Novo Hamburgo e de Esteio. E agora, ainda pela manhã, Cachoeirinha e São Leopoldo também foram objeto desse tipo de medida pela Procuradoria-Geral do Estado. Mas São Leopoldo? Até ao contrário de nós compreendermos que o sistema esteja ruindo, embora haja alguns movimentos de alguns prefeitos em contrariar o decreto, hoje mesmo nós tivemos notícia, e aí agora dou aqui isso em primeira mão, nós tivemos a notícia no âmbito do Supremo Tribunal Federal da rejeição do acolhimento dos argumentos que a PGE trouxe e rejeitando o pedido dos deputados Van Hatten e outros que ajuizaram a ação no Supremo contra o distanciamento controlado do Rio Grande do Sul. Então o Supremo, mais uma vez, respalda, e não é a primeira vez, nós já tivemos outras decisões judiciais, também aqui no âmbito do Tribunal de Justiça, e
do Judiciário de primeiro grau respaldando o sistema. Então, na verdade, nós vemos um fortalecimento. A gestão compartilhada ela é um passo, um aprimoramento. Nós já tínhamos essa previsão no âmbito dos municípios que apresentassem um programa estruturado, um planejamento estruturado para o enfrentamento da pandemia em cada município. Os municípios têm hoje essa faculdade no âmbito do decreto estadual. Nenhum desses que nós estamos falando, que apenas descumpriram, observaram esse rito. Faculdade, doutor, eles até têm, só não tem hospital. Exatamente. Então, essa é uma situação, porque quando nós falamos de pensar o sistema de um modo como um todo, nós temos que ter em conta que um município pequeno, embora ele não tenha, talvez lá, uma situação mais grave com relação à pandemia, ele naturalmente também não tem estrutura hospitalar, ele depende de outros municípios e a decisão dele vai afetar outros municípios. A região metropolitana pode naturalmente vir a afetar Porto Alegre, inclusive. Pois é. Doutor Eduardo Cunha da Costa, Procurador-Geral do Estado, muito obrigado. Só fazendo um adendo aqui, eu não sou procurador de nenhum município, mas o senhor falou São Leopoldo, mas eu acho que São Leopoldo, pelo contrário, eu não sei o que houve com São Leopoldo, porque ontem o prefeito estava indignado com o governo do Estado pela liberação de como estava liberando. O prefeito Vanazzi, inclusive, ironizou, né, o governo colorindo bandeiras, enquanto que os números estão aí, né, mostrando os números graves aí de infectados. Apenas essa observação. O meu colega Glauco perguntou qual vai ser a penalização para os municípios. Isso para a gente encerrar, doutor. Vai ter alguma penalização ou não se sabe ainda? Para quem não respeitar. As penalizações, elas variam desde, por exemplo, a rejeição das contas do âmbito do Tribunal de Contas, e isso pode levar à inelegibilidade do prefeito. Também, como em tese se trata do cometimento de um crime, o Ministério Público pode adotar ação penal contra o prefeito. E já temos algumas decisões que aplicam multa diária, como é o caso de Guaporé, que tem uma aplicação de previsão já, decisão judicial de R$50 mil por dia de descumprimento. Doutor Eduardo, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa tarde para o senhor, tá bom? Obrigado, Luciane Coleman também. Agora, meio-dia e 50. Obrigado, doutor. Muito bem, meio-dia e 50. Olha só, ainda hoje uma entrevista com a juíza que mandou soltar o traficante Nenê. Lembra do traficante Nenê? Olha a ação que aconteceu ontem lá no Paraguai, na casa que ele vivia. Saiu do presídio central e foi para uma mansão lá no Paraguai. Aí ele foi liberado porque teve uma orientação do Conselho Nacional de Justiça, porque liberando os presos, né, do grupo de risco. E aí ele aproveitou este momento, tirou a tornozeleira eletrônica e foi para a mansão no Paraguai com pier privado, né? Tem pier, deve ter lancha também. Uma mansão. Daqui a pouco, então, a gente vai conversar com a juíza, até para a gente compreender o porquê, né, dessa liberação. Agora, eu tenho um recado muito importante. Fique atento a esse recado que eu tenho para vocês. É bom, hein? Vou fazer uma pergunta para você. Quem quer envelhecer? Ninguém, não é mesmo? Só que com o passar dos anos, a nossa pele perde elasticidade, começa a surgir as rugas e a flacidez. Por isso você precisa fazer reposição de colágeno para manter uma pele sempre jovem. Os colágenos existentes, na sua grande maioria, são em pó, não são práticos, são difíceis de preparar e o pior de tudo, não tem sabor agradável. Pensando nisso, a tecnologia alemã associada à cosmética francesa desenvolveu o Fixaderm. Fixaderm é inovação e uma revolução na reposição de colágeno. Fixaderm é a primeira goma mastigável de colágeno Verisol do mercado. E o que é melhor, é o único colágeno enriquecido com coenzima Q10 e vitamina C, o que potencializa em muito a absorção do colágeno, ajudando assim a prevenir o envelhecimento da pele. Fixaderm são deliciosas gomas mastigáveis sem açúcar que podem ser consumidos de forma prática em qualquer lugar. Fixaderm, por não conter açúcar, é também recomendado para diabéticos. Colágeno em pó, isso é coisa do passado. Agora você pode contar com Fixaderm. Fixaderm, seu novo jeito de fazer a reposição de colágeno. Experimente Fixaderm. Você vai se surpreender com os resultados. Você encontra preços promocionais nas farmácias associadas. Fixaderm, sua pele nova, de novo. Muito bem.
O traficante Fabrício Santos da Silva, mais conhecido como Nenê, chegou ontem à Polícia Federal em Foz do Iguaçu, no Paraná. Ainda não há informações sobre para qual presídio ele vai ser transferido, se vai ficar num presídio federal ou não. Nenê foi condenado a mais de 70 anos de cadeia. É um dos principais criminosos aqui do estado que ganhou benefício da prisão domiciliar por conta da pandemia. Sobre isso, eu converso agora com a juíza Sonali da Cruz sobre este assunto. Doutora, a senhora me escuta bem? Boa tarde, obrigado por conversar com a gente. Boa tarde, eu estou escutando um pouco baixinho, mas eu estou ouvindo. Tá bem, então eu vou procurar falar um pouquinho mais alto para a senhora me compreender. Doutora, antes de mais nada, eu acho que é importante deixar bem claro. Aqui a gente respeita a decisão judicial. Agora, o que é importante sempre, e até porque nós somos muito questionados por isso, é quais os critérios para uma decisão como essa. Nós enfrentamos aí uma pandemia, nós temos já um número de cerca de 4 mil presos que foram beneficiados. E no caso do Nenê, o que é que aconteceu nesse caso específico que a senhora pode explicar para a gente e para o nosso telespectador? Então, na época que foi concedida a prisão domiciliar dele, eu já tinha explicado, já tinha deixado claro que ele tinha uma doença neurológica bastante severa e há mais de 2 anos ele já tinha feito o pedido de prisão domiciliar. Então, tinha sido negado anteriormente porque ele fazia tratamento farmacológico que poderia ser feito dentro do presídio. Uma doença neurológica, deixa eu ver se eu acho no despacho o nome. Na época eu até autorizei que tivesse acesso à decisão, porque ali tem todos os laudos médicos com a descrição da doença, que é uma doença grave, crônica, neurológica, e agregado a isso, no momento da pandemia, ele também é hipertenso, que colocava ele em grupo de risco para o Covid-19, que estava, então, abarcado pela recomendação do CNJ. E aí, a partir disso, é que ele foi liberado em prisão domiciliar. E, doutora... E é importante ressaltar aqui, que ele não saiu em domiciliar e foragiu. Ele ficou quase 3 meses respeitando rigorosamente todas as regras da prisão domiciliar. 2 meses. Com a tornozeleira instalada, foram praticamente 3 meses. Com a tornozeleira instalada, o dispositivo eletrônico instalado, na residência dele, onde ele forneceu o endereço aqui para a vara de execução. Ele não saía de casa, só saía de casa mediante autorização com um pedido prévio para onde é que ele ia se deslocar, sempre para consultório médico. Depois ele sempre comprovou no processo a consulta que ele fez com o atestado médico e as recomendações. Ou seja, durante quase 3 meses ele estava efetivamente fazendo o tratamento que ele pediu anteriormente para ser feito, que não podia mais ser feito dentro do presídio, nas condições que ele estava. Então ele cumpriu todas as condições da prisão domiciliar durante praticamente 3 meses. Certo. Qual era a pergunta? Não, eu tinha perguntado com relação a qual era a doença, mas não importa, uma doença neurológica. E agora porque assim, isso as pessoas nos questionam muito, doutora, e eu acho que é uma oportunidade para a senhora esclarecer o porquê que esses cerca de quase 4 mil presos foram soltos no Rio Grande do Sul. Quer dizer, da onde que veio esta orientação e como a senhora, como juíza, enfrentar e fazer tomar uma decisão como esta? Sim, pois é, olha só, na verdade esses 4 mil presos é uma conta que está para além do que realmente foi solto em função da pandemia, né? Porque tem presos que saem normalmente, se a gente monitorar presos que saem dos presídios, nós temos uma conta alta, porque nós não temos aqui no Brasil pena de prisão perpétua. Então, os presos entram no regime fechado e depois eles progridem para o regime semiaberto, para o aberto e livramento condicional. Então, os presos estão sempre saindo de dentro do presídio. Claro, daí juntou com a recomendação e aí saíram alguns presos do regime semiaberto, em vez de ficarem recolhidos numa casa de semiaberto, saíram. E saíram também presos do presídio fechado. Isso porque o CNJ reconheceu que o nosso sistema carcerário é caótico. Nós não temos praticamente nenhuma casa do sistema prisional que tenha o número de presos recolhido ali de acordo com a capacidade de engenharia.
Nós temos praticamente todas as casas interditadas porque tem um número de presos acima da capacidade. Então, além desses presos estarem recolhidos acima da capacidade, não se dá condições, conforme previsão legal, não é uma invenção da cabeça de ninguém. Sim. Não se dá condições de cumprimento de pena conforme está previsto em lei. Em Constituição. Então, o CNJ, reconhecendo essa situação, emitiu essa recomendação numa época de pandemia, que todos nós temos que ter cuidado com esse doutora, vírus. Essa orientação, como é que aconteceria no caso do Nenê? Ele ficaria em liberdade até o final da pandemia e depois ele tem que voltar para a prisão? Não. Ele tinha 90 dias de prisão domiciliar e depois ele voltaria para cumprir a pena em regime fechado. Antes de completar os 90 dias que ele estava na prisão domiciliar, comprovando todas as movimentações que ele fazia com autorização prévia, o Ministério Público interpôs um recurso que foi provido, onde houve a revogação da prisão domiciliar. Certamente ele ficou sabendo antes de mim, porque quando eu fiquei sabendo que tinha sido revogado e expediu o mandado de prisão, ele já tinha foragido. Meu colega Glauco tem uma pergunta para a senhora. Doutora, boa tarde, um prazer falar com a senhora. Eu queria saber, do ponto de vista prático, agora com a pandemia, aumentou muito o número de pedidos de prisão domiciliar? Não sei se é possível mensurar isso. O que a senhora pode nos dizer? O número de prisão domiciliar realmente aumentou porque antes nós tínhamos uma sistemática. Por exemplo, o preso que é asmático, tuberculoso, ele podia eventualmente fazer um tratamento dentro do presídio, ainda que fosse um presídio lotado e ainda que ele corresse o risco, né, de transmitir uma tuberculose para outras pessoas, mas era feito esse tratamento no presídio. Com a recomendação, esse preso não tem como ficar mantido dentro de um presídio superpopuloso, porque ele certamente, no momento que contamina o vírus, vai vir a óbito. Repete, Glauco. Dobrou essa quantidade ou não tem como mensurar? Eu não teria como, eu teria que fazer um levantamento específico para isso, né? Na verdade, eu não sei dizer o número de pedidos, eu não sei dizer, mas aumentou bastante, sim. Muito bem. Doutora Sonália, a senhora tem alguma palavra final? Porque da nossa parte a gente quer agradecer a senhora. Não, eu só queria ressaltar que eu sou juíza da execução criminal e a minha obrigação como juíza da execução criminal é fiscalizar o cumprimento da pena, né? Conforme determinação legal. Então pode parecer um olhar um pouquinho caolho, mas é focado nisso. Não, mas eu acho que é importante esse esclarecimento, doutora, porque é o que os juízes dizem, né? Nós temos que cumprir o que diz a lei. Então, se o problema existe, ele está na lei. É a lei que tem que ser mudada, não é verdade? Ou se nós tivéssemos presídios conforme a determinação legal, Exato. Não seria necessário liberar ninguém, porque daí nós teríamos trabalho, estudo e atendimento médico também dentro dos presídios. Nós não liberaríamos ninguém. É que tem esse lado que a gente compreende e respeita a decisão, né, da justiça, do juiz, enfim, mas tem o outro lado do cidadão que também se sente vulnerável, né, a esses riscos todos, Com esse certeza. perigo que a gente vive na rua, né? Então, eu mais uma vez agradeço. Com certeza. Mais uma vez eu agradeço a sua disponibilidade de conversar com a gente. Tá bom, doutora Sonália? Boa tarde. Obrigado. Muito bem, e atenção, voltamos até o norte do estado. Ao vivo, vamos conversar com o Lucas Abate. O que temos de atualização sobre o caso Paula? Lembrando que ontem a bolsa da Paula foi encontrada. A bolsa, os documentos estavam em bom estado de conservação, estavam dentro de um açude. Em tese, mais de 50 dias, né, Lucas? Pois é, André. Agora todo esse material que foi encontrado, carteira, documento, maquiagem, serão analisados pela perícia em busca de mais elementos para tentar, pelo menos, desvendar um pouco mais desse mistério que já dura 55 dias, que é o desaparecimento da Paula Portes, de 18 anos. As buscas pelo corpo da menina são mantidas ainda. Agora a polícia não está divulgando muito as diligências, mas nos próximos dias vai averiguar tanto aquele local que foi visto ontem em busca do corpo, como também outros locais aqui da região de Soledade. Obrigado, Lucas Abate, ao vivo lá de Soledade. Olha só, atenção, gente. O que importa de verdade é a sua saúde e a da sua família, não é mesmo? Com ela, não se brinca. E não dá para deixar ir esperando na fila. Por isso, eu vim aqui te falar do maior cartão de descontos do Brasil. É o Cartão de Todos.
Você já imaginou ter atendimento médico sem ter que pegar aquelas filas enormes e não precisar remarcar consultas para meses e meses depois? Difícil de acreditar? Pois é possível com o Cartão de Todos. Com ele, você tem acesso à saúde de qualidade por um preço bem justo e para toda a sua família. Com o Cartão de Todos, você tem consultas no Clínico Geral por apenas R$ 20. E as demais especialidades saem por apenas R$ 28. É barato ou não é? Então, aproveita e peça já o seu pelo site cartãodetodos.com.br ou ligue 0800 723 8899. Cartão de Todos, juntos podemos mais. Muito bem, Glauco Pazza, nós ficamos por aqui. Amanhã vamos trazer muitos assuntos ainda, né? A respeito. Temos aí o Grenal e tem o Fala Comunidade, que hoje a gente não conseguiu dar tempo, como a gente fala, os assuntos nos atropelam. Mas amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau.